Então, gente, olha, hoje eu tô mudando um pouquinho o cronograma, eu troquei dois tópicos, tá bom? A gente vai falar de. Por quê? Porque a gente já viu. Primeiramente, a gente já viu estados físicos, a gente já viu a introdução em estequiometria, e agora a gente vai falar sobre a termoquímica. Por quê? Os estados físicos geralmente acontece em fenômenos, aliás, eles se transformam em fenômenos físicos, geralmente, tudo bem? E também em reações químicas. E essas reações químicas, como a gente viu na outra aula, segundo a lei de Lavoisier, que nada se perde, tudo nada se cria, tudo se transforma, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre a perda e o ganho de calor nessas reações, tá bom? Que tudo estão interligados. Daquela mesma forma que a gente sempre faz, tá bom? Colocando isso no nosso cotidiano, para a gente poder estar só existindo e aprendendo química ao mesmo tempo, tá bom? Vocês estão com alguma dúvida? Algo que ficou subentendido? Na última aula eu não consegui vir, então foi o Amauri que fez com vocês a aula. O que vocês acharam? Uma dúvida? Não, porque eu não participei da última aula da Amaury, não. Não participou? Então, foi ainda estequiometria, tá? A gente começou a estequiometria das reações, até que eu falei para vocês da receita de pudim, que os produtos iniciais, que os reagentes e os produtos, eles não mudam, eles só mudam. Isso até que eu falei para vocês do ovo, do leite e do leite condensado, acredito que é assim que fazem pudim. Eles estavam no começo da reação e eles vão permanecer no final da reação, tá bom? Acredito que a Mauri entrou na parte de equilíbrio químico, e eu vou ver com vocês ainda reagente de excesso e limitante, tá bom? Na próxima aula. Então, eu vou apresentar para vocês a minha tela. Vocês sabem que eu tenho dificuldade com essas tecnologias assim, né? Então, paciência. Viu? Quando eu apresento a minha tela e coloco em outras telas, por exemplo, eu não fico vendo o chat. Então, se em algum momento alguém falar comigo no chat, porventura eu não vi, alguém, por favor, me avise por áudio. Sim. Então, tá bom. Eu só vou passar os slides de estequiometria aqui só pra gente ficar mais integrado, tá bom? Aí a gente já começa o de termoquímica. A gente estava reparando aqui, cada vez nós temos menos alunos participando das aulas, né? Mas fiquem tranquilos. Não é mito essa questão dos humilhados são exaltados, não, tá bom? No domingo de manhã vocês estão aqui. Tudo bem, o mundo não é meritocracia e flores e rosas, mas se vocês estão aqui é porque vocês estão se esforçando. Algum resultado é para ter, tá bom? Algum não. Ixi, será que eu tô sem áudio? É para ter resultado, com certeza. No meu ano, a gente terminou acho que em 6 alunos. Seis. 6 alunos. 4 foram aprovados. E se eu não me engano, os outros 2 não quiseram entrar na faculdade naquele ano ou algo do tipo. Mas foi por praticamente opção. Então, persistência. A gente vai estar aqui para vocês, tá bom? E é isso. Estequiometria, como eu estava dizendo. Ixi, já tem chat. Vou dar uma olhada. Bom dia, é pesado. É realmente pesado, viu? Por quê? Muito provavelmente para vocês terem optado por um cursinho de fim de semana, alguns de vocês têm bastante tarefas durante a semana. Eu entendo que até uma carga grande de exercício iria prejudicar vocês nisso, né? Então, por isso que eu vou tentar. Tem as monitorias com o João da minha aula de sexta-feira. Se
vocês tiverem tempo e disponibilidade para entrar nessas aulas. Se não, mais para o final a gente tenta fazer uma revisão zona e resolver exercícios. Pega umas 2 aulas para a gente resolver exercício, tá bom? Porque eu entendo, tá? Geralmente a gente trabalha, a gente estuda, a gente está no cursinho comunitário e popular e também voluntário. Então eu entendo que a gente tem que se virar. Porque senão, muito provavelmente a gente fala, não, vou pagar um cursinho, entendeu? Porque daí teria todo... eles estão vendendo um curso para vocês, né? No caso aqui não, a gente quer realmente ver as pessoas da escola pública e pessoas de menor renda na universidade pública e federal, porque é muito pouco ocupado, muito pouco representado, muito pouco. Então é isso, gente. Tô na UFSCar ainda. Acho que formo antes, mais alguns e tô aqui para ajudar vocês a chegarem lá. Então vamos lá. A estequiometria é para calcular a quantidade de substâncias, reagentes e produtos encontrados em uma reação química. Só vou passar rapidinho para a gente relembrar, a gente já entra em termoquímica, tá? Aí eu mostrei para vocês as reações, e a gente sempre volta naquilo, né? De que o que é uma reação química, o que é uma reação física. O exemplo que a gente achou mais clichê, por exemplo, é uma árvore que ela é cortada por sei lá, por alguém que quer fazer um móvel. Essa árvore que é cortada, ela é uma reação física, então ela é uma transformação de um fenômeno físico. E uma árvore que ela é queimada, ela é uma reação de um fenômeno químico, tá bom? Isso é muito importante a gente ter em mente, então eu vou sempre estar relembrando com vocês, porque na físico-química tudo é interligado, tá bom? E aí eu passei para vocês dos reagentes e dos produtos, que um reagente A mais um reagente B forma um produto C. Só que a gente entra na regrinha de Lavoisier, da conservação das massas, como eu acabei de dizer, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nessas reações, é igual uma receita de pudim. Lata de leite, 3 ovos, a gente consegue um pudim. Só que se a gente ver o que tem nesse pudim, é a mesma lata de leite, tá? E 3 ovos. Mas por algum motivo eu fiz um pudim desse jeito essa semana e não deu certo. Não deu certo. Não sei se era a receita ou se era eu que estava fazendo. E aí eu falei para vocês sobre o conceito de mol. O conceito de mol. E como ele se aplicaria na estequiometria, aqui ainda com a receita de pudim. Acho muito importante a gente só relembrar o conceito de mol. Um mol é o que eu estava dizendo para vocês. Ele deve ser coisa. Por exemplo, um mol de laranjas é 6,02 vezes 10 a 23 laranjas, assim como moedas, átomos, moléculas, íons, elétrons, enfim. O mol é a representatividade de uma unidade de medida. Como eu disse para vocês, 1 metro representa o quê? Quantos centímetros? Alguém pode me falar? 100 centímetros. 1 metro seriam 100 centímetros, certo? Eu poderia perguntar, 1 metro é quantos milímetros? É determinada quantidade de milímetros. E aí a gente pode ver que 1 metro, ele pode ser mais de uma coisa. Ele pode ser 100 centímetros, tantos milímetros, tantos... Enfim, ele vai conseguir se esticar nisso. O mol é a mesma coisa, tá bom? Ele é uma unidade de medida, assim como uma hora, que é 60 minutos, assim como... Enfim,
todos os tipos de medidas que nós temos, tá bom? 3,02 vezes 10 a 23 partículas de qualquer coisa. Então, se em algum momento a gente precisar saber o mol numa regrinha de 3, a gente tem que ter esse número na nossa cabeça cravado. Então, isso é o que eu pedi para vocês anotar, certo? Outra coisa que eu vou sempre frisar com vocês, a diferença entre átomos e moléculas. Átomo é esse Ca aqui, ó, que ele tá sozinho aqui. Ele não faz ligação com nenhum outro átomo. Ele está isolado, ele é um átomo. Moléculas geralmente fazem ligações, tá bom? Então, se a gente tem NaCl, nós temos 2 átomos. Então, é uma molécula, certo? Se a gente tivesse Ca2 aqui, seria uma molécula, porque nós temos 2 átomos. Aí também tem ó, a questão da hipótese de Avogadro, né? Que ele fala referente ao gás que em determinada temperatura e pressão ambiente, o mol, ele representa... Vamos ver aqui. Um número específico para eu conseguir passar para vocês. Lembro que era 24,2 litros em questão dos gases, tá bom? Mas enfim, 22,4 litros. Tá vendo como eu troquei? Falei, ué, não tem essas informações no slide. Eu tava cuidando na minha cabeça. 24,2, mas eu troquei a vírgula. 22,4. Então, o mol é isso, tudo bem? E a gente vai utilizar mol em qualquer reação. Por quê? Por exemplo, aqui a gente tem a gente tem duas moléculas de alumínio, 2 átomos de alumínio, 3 átomos de enxofre, mais 6 mols de H2O. Então, a questão do balanceamento da equação. Vocês conseguiram ver com a Mauri como que faz esse balanceamento? Por método de tentativa e erro, por exemplo, ou não? Que a gente tenta equilibrar isso aqui, ó, fazer o equilíbrio químico. Tudo que tiver aqui no começo da reação deve ter aqui no final da reação. Nas mesmas quantidades e proporções. Sim, a gente Tem viu. um chat. Então, perfeito. Então, vamos para frente. Então, hoje a gente começa termoquímica, tudo bem? A termoquímica, gente, ela é muito tranquila. Por quê? Porque pelo menos no ensino médio, mesmo na escola pública, é muito frisada a termoquímica naquele quesito. Se eu falar 2 nomes para vocês, muito provavelmente vocês vão lembrar. Que é o tipo de reações, que elas são endotérmicas e exotérmicas. Liberação e absorção de calor. Então, a termoquímica em si, a gente estuda a quantidade de calor nas reações. E como isso pode influenciar nas reações químicas, tá bom? A gente fala, nossa, é aquela coisa, né? Vou usar pra quê na minha vida? Pra quase nada. Mas não é nem pra quase tudo. A termoquímica, eu nunca vi um vestibular que não tenha nenhuma questão de termoquímica, tá? Uhum.
Voltei? Voltei. Gente, minha conexão caiu. Do nada. Vamos ver se eu vou ficar aqui por muito tempo. Do nada eu olhei assim, câmera desligada. Aí vamos de novo. Não vamos desistir, não. Vocês estão me vendo certinho? Ou eu tô falando sozinho igual eu tava falando? Sim, professora. Estamos te vendo. Perfeito. Então vamos lá, novamente. É... Gente, que luta. Ó, mais um pouco, eu vou entrar pelo 3G. Vamos tentar de novo? Eu espero que não caia mais, mas vamos tentar de novo. Beleza. Eu pedi pra vocês agora me citarem. Eu não sei se eu falei, mas se eu falei, eu tô falando de novo, tá? Porque eu não sei se vocês me escutaram, porque toda vez que eu falo, cai. Agora não vai cair mais, não é pra cair mais, porque eu troquei de conexão. Mas vamos lá. Eu gostaria que alguém me citasse um fenômeno físico e um fenômeno químico, por favor. Sem ser o da madeira, que o da madeira eu acabei de falar, então não vale. E eu vou parar. Essa aula é a última que eu vou perguntar isso, porque toda aula eu pergunto, toda aula que me responde, eu falo, eles sabem de tudo. Como? Um físico, a gente pode amassar o papel e quando a gente queima ele, é químico. Quando a gente Perfeito. queima ou molha, que ele fica todo... Perfeito. Porque a gente não altera a matéria, né? Na casa do estado físico, a gente altera só o formato, a condição dele, mas a gente não altera a matéria. No fenômeno químico, geralmente sim, essa matéria ela reage. Então ela passa por transformações na matéria. O que é a matéria? É tudo aquilo que tem massa. Tá bom? Então, o que é matéria? Tudo é matéria. A luz é considerada matéria? Então, tudo que eu falei na primeira aula, eu tô falando praticamente aqui agora e eu vou continuar falando, tá bom? Porque tudo envolve isso. Mas vamos lá. Então, como eu tava dizendo, agora não Tem que vai. compartilhar a tela. Olha, muito bom, obrigada por lembrar. Eu agora não vai cair mais a conexão e nem compartilhar a tela lá no slide falando já. Vamos ver. Já faz 2 minutos que eu tô aqui falando com vocês e não caiu de novo. Fé, vai dar certo. Isso aqui é de reações. Tá. Então, como eu tava dizendo, agora eu vou conseguir terminar esse slide. Esperança sempre. Que a termoquímica, então, ela estuda os fenômenos químicos e físicos que envolvem a absorção e liberação de calor. Vamos lá. Como não é possível medir a quantidade de calor que é liberado
ou absorvido, a termoquímica ela veio para isso, tá bom? A gente não consegue medir de forma palpável. Então a gente criou, como sempre, uma padronização e uma unidade de medida para isso, tá bom? Que ela se chama entalpia. Tudo bem? Eu vou falar isso um pouco mais pra frente, não se preocupem, tá? Eu acho que vai dar pra vocês anotarem ou não, não sei se vocês estão com um caderninho. Estão naquela vibe do resumo que eu falei pra vocês. Por exemplo, eu não gostava de anotar nada, mas eu gostava de terminar a aula e botar no papel tudo que eu lembrava, sabe? Pode ser que eu não lembrava de 100%, pode ser que eu não lembrava de 100%, mas tudo que eu lembrava e eu anotava, porque como eu acabei de sair da aula, tá tudo fresquinho aqui na minha cabeça, aquilo lá fixava pra mim, tá bom? Que é tudo aquilo que a gente transmite pro outro, geralmente fica mais fácil da gente entender. Então, se vocês não têm ninguém pra explicar, tipo, pra alguém que mora com vocês fazem isso no caderno, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro um slide pra seguir para eu seguir um padrão com vocês. Gente, meus slides são de ótima qualidade. Eu vou melhorar ainda. Mas vamos lá, já mostro essa imagem para vocês. O que a termoquímica estuda? A termoquímica estuda a entalpia. A entalpia, vou ler aqui a definição, tá? Denomina-se entalpia o conteúdo de energia de uma substância a pressão constante, que é representado pela letra H. Então, H é entalpia, tá bom? A entalpia, ela significa o que exatamente? A quantidade de calor dentro de uma reação, tá bom? Então, se vocês quiserem anotar isso, a entalpia significa a quantidade de calor que está dentro da reação. Se está sendo liberado, se está... Não, calma aí. Não é isso ainda. Fala só a quantidade de calor, tá bom? Quando a gente for estudar a variação da entalpia, ó, vamos aqui. A gente vai falar sobre a reação endotérmica ou exotérmica, porque essa entalpia, que é a quantidade de calor, está variando, tá bom? Então, a entalpia não existe nenhuma maneira de medir a substância do conteúdo da entalpia. Porque, como eu disse, não tem como a gente medir a quantidade de calor de energia que a gente tem dentro de uma reação, tá bom? É possível medir o calor liberado ou absorvido em uma reação e um calorímetro a pressão constante, que é, por definição, igual a ΔH, que ΔH é variação de entalpia. Então, gente, não se assusta. Deixa eu pegar um exemplo. Transferência de calor. Vocês vão perceber... Olha, fez o barulhinho de quando a minha internet cai. Assustada. Tô aqui Tu ainda. ainda tá aqui. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Se eu tenho essa caneta, eu começo a pegar tudo que tem aqui do meu lado, né? Mas essa caneta, ela tem uma determinada temperatura. A minha mão tem uma determinada temperatura. A minha mão sobre essa caneta, ela vai começar uma transferência de calor. A caneta, que até o momento tinha determinada temperatura, quando ela entra em contato com a minha mão, a gente vai ter uma transferência de calor. Então, em uma das partes, a gente vai ter uma absorção de energia, e em outra das partes, a gente vai ter uma liberação de energia. Geralmente, essa liberação de energia, ela é feita do corpo mais quente para o corpo menos quente. Não, opa, do corpo com mais energia e calor para o corpo com menos energia e calor. Quente também influencia, mas não é o correto, tá? Mas vocês entenderam que, por exemplo, essa caneta com certeza ela tem uma temperatura menor do que minha mão. Até porque minha mão está em contato com muitas coisas aqui no momento, eu estou movimentando ela, então ela tem maior energia. E essa caneta é menor energia. Se eu
pego essa caneta assim, daqui a pouquinho ela vai estar um pouquinho. Eu vou sentir um calor maior nela. Um aumento na temperatura? Sim. Um aumento na energia da caneta? Sim. Um aumento no calor? Sim. Tá bom? E aí ela vai estar fazendo o quê? Uma reação endotérmica ou uma reação exotérmica? Visto que uma reação endotérmica, ela é pela absorção do calor. E uma reação exotérmica é pela liberação do calor. A minha mão, ela vai estar liberando calor. E a caneta absorvendo calor. Vocês podem notar que tudo que vocês pegarem nesse momento vai acontecer essa mesma coisa. Tudo, qualquer coisa que estiverem próximo de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer uma linha de raciocínio aqui com vocês rapidinho. Vou começar só com esse paint aqui que eu tava lembrando. O João mesmo da monitoria me lembrou que esses dias eu tava pagando assim, ó, com uma borracha bem pequenininha. E a aluna falou assim pra mim, professora, tem como aumentar a borracha? E eu não sabia. Então eu peço que vocês compartilhem esse tipo de conhecimento comigo também, tá bom? Ficaria muito feliz. Então vamos lá. Entalpia, que não está no slide dessa forma, então por isso que eu vou escrever aqui para vocês poderem anotar, tá? Quantidade de calor em uma reação. Então vamos de novo. Sou muito boa nisso. Não dá para escrever mais? Tem. Vamos ver. Acho que agora vai. Variação. Professora, Oi. a Nelly tá pedindo no grupo para autorizarem ela, que ela não tá conseguindo entrar. Certo. É que como foi a Silvia que criou, não aparece para mim. Será que ela tá vendo? Deixa eu dar uma olhada. Vou mandar aqui no grupo nosso. Mandei uma mensagem aqui, gente, mas eu não tô com acesso para liberar ninguém, infelizmente. Consigo sim. Só vamos terminar. Eu só vou colocar a definição ali pra gente e eu já volto explicando de novo os slides. Ah, não, só pra tirar print? Então tudo bem. Tá no grupo o slide. Ó, a termoquímica eu vou apresentar porque, né? Se eu puder mudar, vocês falam, tá? Ele vai pegar o slide no grupo. Eu acho que eu não mandei ainda no grupo, eu vou mandar, tá bom? Mas eu mando pra vocês hoje, eu vou deixar lá. Tenho certeza que você já mandou, mas tá bom. Eu mandei? Eu acho Não, que foi da, mandaram de geografia. foi da aula Não, certo. anterior. Não fui eu, não. Mas eu vou mandar pra vocês lá no grupo, tá? Mas vamos lá, só pra gente fazer uma linha de raciocínio aqui, tá bom? Então, a entalpia é a quantidade de calor. A entalpia. Vamos lá terminar a variação, melhor. Gente, vocês podem ver que de vez em quando eu sou meio confusa, tá? Por onde eu começo e termino. Então, se vocês verem que nada a ver, Yasmin, não tá dando. Aí vocês falam, a gente volta, fala, professor, não mistura as coisas. Aí eu tento misturar as coisas, e a gente vai se entendendo, tá bom?
A gente Tá. vai aprender muito. Entropia. Entalpia é a quantidade de calor em uma reação. Eu vou colocar aqui para vocês o símbolo da entalpia, como está lá no slide. Então, a entalpia, ela é a quantidade de calor e ela é representada por H. A variação é onde a gente identifica se é uma reação endotérmica ou exotérmica. Por quê? Porque a variação é o calor, a temperatura final menos a inicial. Então, seria a entalpia final menos a entalpia inicial. Então, ó, essa entalpia, ela é Gente, mentira que tem isso aqui. Nossa, para geometria molecular é top, né? Enfim, a entalpia, ela é representada pelo triangulinho aqui. Então, quando a gente tem o triângulo e o H, a gente tem uma variação de entalpia. Outra coisa, numa reação, a entalpia final, ela se dá pelos produtos. Gente, tá fazendo barulhinho, tá tudo bem? Tô na aula ainda. Tá Alguém pode tudo falar bem. assim? Então tá bom. Então, a entalpia final, ela é representada pelos produtos. E a inicial seria os reagentes. Então, se a gente tiver a temperatura dos reagentes e dos produtos numa questão, a gente consegue saber a variação da entalpia, a variação do calor durante o processo. Por quê? Ó, voltando aqui em estequiometria. Aqui a gente tem os reagentes e aqui os produtos. Então, esses reagentes, eles liberam energia aqui, nesse processo de reação, tá bom? Que é onde tem essa setinha, que a gente vê que essas moléculas reagem com essas moléculas e se transformam nessas aqui, tá? Então, nessa reação, os produtos e os reagentes, geralmente eles não têm a mesma temperatura, porque ocorre a absorção e a liberação de calor, tudo bem? Por isso que em reações químicas, a gente tem também a mudança nos estados físicos. Mas vamos terminar minha linha de raciocínio. Então, ó, até aqui vocês conseguiram entender o que é a entalpia e o que é a variação? Sim. Professora. Vocês querem tirar um print? Só desse resuminho? Que eu vou descobrir como que eu faço para apagar. Então, tudo bem. Eu espero que vocês tenham printado, senão eu vou até tirar uma foto aqui, porque se precisar, eu mando para vocês. Sim, pode mudar de tela. Então, tá bom. Aqui é o que eu tô fazendo junto, tá?
Oi, gente, bom dia, voltei. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Ai, que raiva. Mas enfim, não vou sofrer com isso. Vamos fingir que nada aconteceu? Nem tô apanhando dessa link mais hoje. A gente não é fazendo uma propaganda, mas tá deixando a desejar. Então tá bom, olha, influenciam na variação de entalpia. O estado físico, a temperatura e a concentração dos reagentes. Esses fatores influenciam na variação de entalpia, tá bom? Porque ela não consegue falar e fazer ao mesmo tempo. Mas enfim. Então, isso aqui vocês podem tirar um print também que eu não coloquei no slide. Então, vamos lá. Tem aqui no Paint também o conceito de calor. Se a gente tem um corpo A, assim como eu estava dizendo para vocês, se a gente tem um corpo A, minha mão, que tem a maior temperatura, e a gente tem um corpo B, a caneta, que tem uma temperatura menor. A gente vai ter uma transferência de temperatura de um corpo para o outro, tudo bem? Então, ó, em conceito, a energia transferida entre dois corpos ou entre diferentes partes do mesmo corpo, que tem temperaturas diferentes, é determinado calor ou energia, tá bom? Se a gente for parar para pensar em corpo, o corpo humano, tá? Eu viajo também, não tá falando de corpo humano, claro. Tá falando de qualquer objeto, matéria, é isso. Mas se a gente for parar para pensar em corpo humano, a minha temperatura do meu cabelo não tem a mesma temperatura da minha mão. Então, se eu ficar pegando no meu cabelo assim, daqui a pouco ele vai estar quente. Quente, não. Ele vai estar com maior calor e energia, tá bom? Então, vamos lá. Vocês veem que eu mesmo me corrijo? Então, ó. Aqui a gente tem falando sobre um dos fatores que influenciam na variação de entalpia, que são as transformações físicas. Geralmente elas também são acompanhadas de calor, como ocorre na mudança de estados físicos da matéria. Então, olha, por exemplo, quando eu listei para vocês qualquer matéria no estado sólido, geralmente ela tem menos calor e energia, até porque as moléculas elas estão todas muito juntinhas. Até mostrei um quadradinho, né, que a gente vê que as moléculas estão todas unidinhas ali, são mais difíceis de se separar e com menos agitação, com menos energia, com menos calor, tá bom? No estado líquido, as moléculas já geralmente estão um pouco mais dispersas, com maior energia e maior calor. No estado gasoso, molécula para todo lado, cada um no seu canto. E é isso. Então, geralmente, elas estão muito agitadas, com muita energia e com mais calor, tá bom? Então, a absorção de calor e a liberação de calor, ela é muito influenciada também pela transformação física da matéria, que pode ocorrer durante uma reação química. Tá bom? Por exemplo, vou botar de novo um canecão para ferver, porque é a melhor definição de tudo, de transformação de matéria, de calor, de fenômeno físico e, enfim. Vou colocar um canecão de água para ferver no fogão. Como é domingo de manhã, só pra gente ver que você está participando, eu vou colocar aqui, ó, canecão. Vocês chamam de canecão? Fervendo. Não, Vocês chamam do quê? caneca. Olha, canecão. Gente, canecão assim, ó. Fervendo, você chama de caneca? É, recipiente. No fogão. Enfim, uma panela fervendo, já que aparentemente só eu chamo aquilo de canecão. Mas enfim, aqui, por exemplo, a gente vê que tem
a gente tem a boca do fogão aqui, ela tá com fogo. Esse fogo, ele tem maior temperatura. Claro, da gente fogo, a gente fala, fogo é quente. Tem maior temperatura. E em cima a gente tem um corpo, que é a panela, com menor temperatura. Tudo bem, essa panela aqui, ela é de metal. Vou ligar já o que vocês veem com a Cris. Ela é de metal, então ela o metal em si, ele é um melhor condutor de calor. Ou seja, ele consegue abranger essa temperatura bem mais fácil. Tudo bem? Ele consegue absorver essa temperatura. Então, ele conseguindo absorver essa temperatura, a gente vai estar passando a temperatura de um corpo para o outro e ele vai estar mudando o estado físico da matéria que tem dentro dele, porque a gente vai estar aquecendo. Ou seja, que a gente tem três. Nossa, que horror. Tem uma notícia aqui. Nossa, nem vou olhar. Não olho. Botei a mão na frente para não olhar, porque tá batendo em cachorro. Mas enfim, aqui tem um fogo e ele tá passando calor para a panela. E a panela tá passando calor para a água. E a água, quando ela começa com maior agitação, tudo, ela está mudando esse processo de ebulição, tá bom? Então, ela está vaporizando essa água, então, do líquido pro gasoso, tá? Só para ficar mais ilustrativo, porque eu tô falando, e eu não sei se vocês estão vendo. A gente Exatamente. tá vendo. Então tá bom. A Vocês gente estão entendeu. participando, tá vendo? Então tá bom, fico feliz. Então tá bom. Certo, então, olha, como eu estava dizendo, se a gente coloca um copo de água no congelador, ele libera energia. E aí ele muda o estado físico dele, porque ele tem menor temperatura, e ele vira um gelo, por exemplo, tá bom? Sim. Vamos pro próximo slide. Aí aqui tá falando algumas observações. Prof, o Levi falou Oi. assim, é o caso do sódio, alguma coisa, peraí. É o caso do Vou sódio olhar. metálico com a água, né? Sódio metálico com água? Como? Desculpa. Não entendi, Levi. A pergunta. Vou dar uma olhadinha no chat pra ver. É uma reação que dá. Eu acho que ela ainda não entendeu a pergunta. Eu também não entendi. Eu não entendi a pergunta, realmente. Pode ser que ele tenha falado no momento que eu tava falando alguma coisa e agora não. Eu acho que ele tá falando da panela ainda. Reação de entalpia com reação química. Então, a questão da reação de entalpia com a reação química é porque ela acontece numa reação química, tá bom? E com a reação física é porque influencia o estado, o fenômeno físico, tá bom? Então, no caso da condução de calor, não sei se é disso que você está falando, do sódio metálico, da condução de calor, qualquer metal conduz melhor o calor e a energia, tá bom? Então, do que os outros, por exemplo. Se a gente pega, sei lá, o ferro e pega o carbono, com certeza o ferro vai conduzir muito melhor o calor. Até porque se a gente bota uma reação que dá uma explosão. Da explosão. Então, acontece uma reação química. Mas ela vai mudar o estado químico também. E o físico. Vai mudar tudo. Exatamente, vai mudar tudo. Mas é o mesmo caso, viu? É que com a água, como tá no nosso cotidiano, é tipo muito mais fácil de aplicar, entendeu? A gente não vai pegar só de metálico. Muito difícil, né? A gente pegar e ter na nossa casa, na nossa cozinha e falar, vou misturar com a água pra ver o que dá. Então, por isso que eu pego sempre o mais cotidiano.
Mas sim. O que eu tava falando? Sobre a explosão. E antes? Você entra em outro assunto. Esqueci. Mas vamos lá, então. Quando a substância passa do estado físico sólido para o líquido e em seguida para o gasoso, ocorre a absorção de calor. E quando a substância passa do estado gasoso para o líquido e em seguida para o sólido, ocorre a liberação de calor. Bom, isso aí é o que eu disse anteriormente. Só vamos pular slide, né? E aí, como eu expliquei também, tá tudo explicado aqui exatamente o que eu mostrei para vocês ali no Paint, tá? Porque como tá mais resumido, eu acho que é mais fácil. A enthalpia, lembrando, é a quantidade de calor, e a variação é a enthalpia final menos a inicial, que seria a final produtos e a inicial reagentes. Enfim, um gelo, não é verdade, né? Quando vocês pegam, tô tomando uma coquinha lá, fala, nossa, a coca não tá tão gelada, né? Tomando um veneninho. Não tá tão gelada, vou pegar umas pedrinhas de gelo e vou botar na coca. O gelo, ele tá bem com menos temperatura, menos calor e menos energia do que a coca. Porque a coca, se você pega ela na sua mão assim, primeiro que você tá pegando, se você tá com o copo da coca na mão, você tá passando calor da sua mão pro copo, que vai passar pra coca. E que ela vai ficar quente. Isso acontece também com cerveja, gente. Olha o mistério da cerveja. Por isso a gente tem que pegar só com a pontinha do dedo até se beber quase tudo. Porque senão, gente, cerveja quente só pela misericórdia, né? É triste. Cerveja é muito bom, mas gelada. Enfim, se a gente tá com o copo de coca na mão, a gente vai passar calor da nossa mão pra coca. Eu pego o gelo e boto na coca pra ficar mais gostosinho. A coca, ela vai absorver o calor do gelo. Então, essa absorção, ela é um processo endotérmico. Então, a coca, ela vai ficar mais gelada e a água, ela vai perder temperatura. Então, ela vai mudar de estado físico, tá? E vai ser uma reação exotérmica, porque vai estar liberando calor. Tudo bem? Sim. Então, isso aqui é exatamente o que eu expliquei para vocês ali no Paint. Alguém falou alguma coisa? Tem uma dúvida? Não. Tudo bem. O calor absorvido ou liberado no processo, a pressão constante. Então, seria produtos menos os reagentes e os processos endotérmicos, eles geralmente têm a variação de entalpia maior que zero. E os processos exotérmicos têm a variação de entalpia menor que zero. Tudo bem? Tudo bem. A variação de entalpia é proporcional à quantidade das substâncias envolvidas. Então, aqui, olha, eu consigo mostrar para vocês. Por exemplo, a gente tem um C2H5OH mais 3O2, que reagindo fica 2CO2 mais 3H2O. Então, a variação de entalpia é uma reação provavelmente exotérmica, né? Que é 1.368 quilojoules, tá bom? Negativo. Aqui a gente está multiplicando tudo isso aqui por 10, praticamente. E o resultado, ele também é multiplicado por 10. Tá bom? Porque, como eu disse, a gente não pode medir a quantidade de calor. Então, é padronizado. Vocês muito raramente vão ter que descobrir esse valor da variação de entalpia, tá bom? O exercício vai dar para vocês essa variação. Podem ficar tranquilos. Então, galera, em um processo endotérmico, como eu estava dizendo, qualquer processo no qual o calor tem que ser fornecido para o sistema a partir da vizinhança. Então, no caso do copo de coca, a vizinhança era minha mão, que estava fornecendo calor para o copo de coca. Então, a gente sabe que o copo de coca mais a minha mão, mais a energia, ela vira um copo de coca quente, que é o C e o D, tá bom?
se tiverem algum outro exemplo, vocês podem me parar a qualquer momento e falar, professora, tem um exemplo, e dar um exemplo também do cotidiano de vocês. Professora, vamos ao Ah, exemplo do copo de coca. Se eu colocar gelo, ele acontece choque térmico mesmo assim na coca? O conceito de choque térmico seria um choque térmico, porque ali eles só estão transmitindo calor, entendeu? Porque o conceito de choque térmico é mais ou menos, é quase uma coisa uma figura de linguagem, né? Que a gente bota duas temperaturas totalmente opostas junto e elas ou mudam de estado físico ou dá algum choque. É uma figura de linguagem. Então, assim, não é um choque térmico exatamente, mas é a transferência desse calor. Então, ele vai pegar o mais quente e vai passar sempre pro mais frio. Ou com mais calor para sempre com menos calor. Que mais quente e mais frio, para mim, na minha cabeça, fica muito mais claro. Mas não é o correto, tá bom? É calor e energia. Não, a temperatura de quente e frio, a gente coloca só pra. Mas a questão do choque é mais uma figura de linguagem mesmo. Eu acho que não dá pra gente utilizar assim. Não. Então vamos lá. Opa. Num processo endotérmico, como eu estava dizendo, a gente tem a variação de entalpia. Essa variação, a gente tem que pegar o produto menos o reagente. Se der maior que zero, é um processo endotérmico, que está absorvendo energia. Geralmente, a gente vai ver que é um processo endotérmico porque a gente, olha, acho que de 100% dos vestibulares, de 100%, 70%. Gente, 70% dos vestibulares tem pelo menos uma questão de variação de temperatura com grafiquinhos mais ou menos assim. Então, geralmente, quando essa seta está subindo, tá ganhando temperatura no produto, que é o final, é um processo endotérmico, que está absorvendo temperatura, tá bom? Então, só para vocês saberem, geralmente, quando eles vão te dar um gráfico, vai falar, olha, em que gráfico apresenta um processo tal, 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 e te dá vários gráficos. Ou, por exemplo, neste gráfico acima, apresenta um processo endotérmico, um processo exotérmico, um processo exotérmico, enfim, o que eles vão perguntar. Porque nesse caso aqui não tem nem valor, né? Mas pode ter algum valor nesse gráfico. Enfim, um processo exotérmico é a mesma coisa. Como eu disse, o gelo ali dentro da coca, ele vai estar liberando energia. Vai estar liberando energia para a coca ficar geladinha. Então, ele vai estar fazendo um processo isotérmico, porque ele vai estar dando energia para outra pessoa, para outro corpo. Tá bom? E é isso. Também, como eu estava falando, adaptem-se com gráficos que vão parecer super complicados, mas não, é só isso. Tá bom? Geralmente é menor que zero. Então, quando a gente vê uma reação lá que vai estar, por exemplo, aquela lá que eu mostrei para vocês, que estava negativo 1.300 e poucos quilojoules, é uma reação exotérmica, tá bom? E aí, a setinha do gráfico geralmente vai estar para baixo, porque vai ter menos energia e menos calor no corpo reagente, que é o produto inicial, que é que é a variação inicial, tá bom? Tá bom. Peraí, vamos ver aonde fica mais fácil para eu continuar explicando para vocês. Gente, ó, também existe a lei de Hess. Esses negócios de leis facilitam a nossa vida. Porque, por exemplo, eu acabei de citar hoje a de Lavoisier. Aí eu acabei de citar a de Avogadro. Agora eu estou citando a de Hess. Esses caras, eles estudam pra um caramba pra facilitar a nossa vida. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa. Até que hora é a nossa aula? É até 10h30?
Até 11 horas. 10h50. Yasmin, 10h50? 10h50. Acabei de ver ali no negócio. A próxima aula, então, começaria às 11 horas. Isso. Olha, mas minha aula era pra ter começado às 9h30. Eu comecei 9h20, gente. Eu vou terminar 10h40 com vocês, então, tá bom? Enfim. Lei de Hess. A entalpia de muitas reações não podem ser determinada em laboratório. Assim, por exemplo, não é possível medir a entalpia de formação do álcool etílico, pois não é possível sintetizá-lo a partir de hidrogênio, carbono e oxigênio. Em casos como esses, faz-se o uso da lei de Hess, que diz que a variação de entalpia de uma dada reação é sempre a mesma, esteja a reação ocorrendo em uma ou mais etapas. Então, aqui exemplificando, olha, a entalpia de uma reação química que ocorre em várias etapas é a soma das entalpias de toda a reação. Resumindo, a soma da variação de entalpia de todas as etapas da reação química é a variação de entalpia da reação química total. Parece que eu falei. Enfim. Então, ó, suponhamos, aqui que está dizendo a soma de todas as etapas da reação química e a variação da reação química total. Porque aqui, por exemplo, a gente pode ter mais de um tipo de reação. Então, suponhamos, a gente tem uma reação de um produto para um reagente A até o B e do B até o C. Se a gente somar o A e o C, como passou pelo B, a gente somou tudo. Ficou mais confuso ainda. Mas, enfim. Essa ilustração dá para perceber isso. Por exemplo, vou fechar aqui e a gente vai ver um exemplinho junto. Aqui, ó. Essa reação ela aconteceu em duas etapas. Ai, ai. Essa reação ela aconteceu em duas etapas, tá vendo? Na primeira etapa, que ela formou um CO no estado gasoso, ela teve uma liberação de energia de 110,5 quilojoules, ou seja, teve uma reação exotérmica, tá bom? E na segunda reação, ela também teve uma reação exotérmica de menos 283 quilojoules. A lei de Hess diz que mesmo que sejam duas reações, tá vendo? Elas podem ser somadas para o resultado final da variação de entalpia. Ou seja, a variação de entalpia dessas reações que foram feitas em duas etapas é a soma delas. Essa é a lei de Hess. Parece que é super complexa, mas é super simples. Então, olha, a soma de uma reação exotérmica, ou seja, negativa de 110,5 quilojoules mais menos 283 quilojoules seria menos 393,5 quilojoules. Entendeu? Ele só soma, ele não troca o sinal? Então, são duas reações negativas. São duas reações exotérmicas. Então, assim, também tem aquela regrinha de sinal, né? Que menos com menos é mais, realmente. Tá certo? Só que a gente vai colocar isso dentro de um parêntese. Por quê? Por se tratar de uma unidade de medida. Então, a gente somaria, por exemplo,
Entendeu? Sim. Seria esses 393,5. Porque vocês entendem que a lei de Hess é justamente por isso que não vai trocar esse sinal. Porque a reação ela não vai deixar, como é só duas reações que formam uma reação total, essa reação ela não vai deixar de ser isotérmica por causa do sinal, entendeu? Ela não vai passar a absorver calor porque não. São dois calores que estão sendo liberados e eles estão sendo somados. Não vai passar a ter nenhuma absorção de calor. Ficou ruim. Eu explico desse jeito. Você conseguiu entender? Eu entendi. É que o problema vai ser, tipo, fazer a conta na prova, aí você não vai saber se troca de sinal ou não. Não. É justamente por isso que a lei de Hess se aplica. A lei dele é isso. Entendeu? São dois processos exotérmicos dentro de uma mesma reação, e eles vão ser formados sem, por exemplo. Então, só em É que algumas assim, vezes ó. ele troca de sinal, então. Na verdade, não. Vamos lá. Para eu tentar ajudar vocês nessa linha de raciocínio. A gente vai somar. Soma tudo e botar o sinal. Tá? Nesse caso em que as duas reações são exotérmicas. Então, a gente soma tudo e coloca o sinal. Agora, se, por exemplo, a gente tem uma reação endotérmica e outra reação exotérmica, a gente vai ter que fazer uma subtração por meio dela, tá bom? Então, suponhamos que essa aqui fosse endotérmica e essa aqui exotérmica, e aqui então seria mais 283 mais. Peraí. Então, isso aqui seria. Vou fazer na calculadora aqui. 283 menos 110,5 seria mais 172,5. Só isso, tá bom? Porque eles não Tá. vão poder anular uma outra. A gente tá tratando de energia e calor. Não é, tipo, números naturais simples como. Então, é por isso que a lei de Hess se aplica, entendeu? Por causa dessa Uhum. questão. Aqui tem um lá dessa forma que eu passei pra vocês. Ai, toda vez. Gente, eu vou ficar melhor uma hora. Uma hora. Por tentativa e erro. Igual vocês fazem para equilíbrio químico. Eu vou ficar melhor. Aqui, olha. Seja, por exemplo, calcular a entalpia da formação do etanol a partir das reações abaixo. Tudo bem, nesse exemplo tá bem complexo já de início. Mas enfim. A soma e a subtração é feita do jeitinho que eu passei para vocês agora. Vocês viram? A gente vai somar as reações isotérmicas e as reações endotérmicas de forma separada. Depois a gente subtrai uma outra. Para ver se vai dar positivo ou negativo, tá bom? E aí aqui, por exemplo, eu quero que vocês me respondam. Essa variação de entalpia, ela indica que tipo de reação? A exotérmica ou a endotérmica? Eu quero essa vermelhinha aqui, afinal. Alguém me responde, por favor? Endotérmica. Exotérmica. Está liberando calor. O sinal dela é negativo. Esse triângulo, o que que ele significa, gente? Esse delta, alguém pode me falar? Variação. Variação. Perfeito, perfeito. E o H? Entalpia. Entopia. Perfeito. A entalpia significa o quê? A quantidade de calor na reação. A quantidade de energia liberada ou absorvida. Perfeito, perfeito.
Então, olha, eu tinha separado 2 aulas para isso. Eu acho que nem vai ser necessário. Eu acho que, assim, se vocês hoje quiserem usar esses 10 minutos para fazer um resuminho de todas essas informações, na próxima aula, o que eu pretendo fazer? A gente pegar essas reações aqui e a gente aprender, ó, a transformar na reação final, que é isso aqui. A gente vai fazer isso super rápido e a gente já pode ver sobre o finalzinho da estequiometria, que é sobre reagentes e limitantes. A minha expectativa é que vocês consigam entender esses conceitos com o cotidiano de vocês, tá bom? Para na prova vocês falarem, não, mas olha, acontece isso em determinada coisa, em determinada situação da minha vida. Ai, quando eu bebo uma coca gelada, eu vejo um processo exotérmico e endotérmico ao mesmo tempo se eu boto um gelo nele. Então, assim, vocês consigam mentalizar isso com as coisas que acontecem com vocês. A mudança de estado físico, tudo, tá bom? A fisicoquímica, ela é muito simples. Os números que deixam, que aparentam que ela é muito complexa, mas ela não é. O máximo que a gente vai utilizar de cálculo é regra de 3. Tá bom? Nesse caso aqui é só soma e subtração. Na regra de 3, talvez uma multiplicação e uma divisão. Nada muito complexo. Espero que vocês se apaixonem por química. E outra coisa, eu tenho uma indicação de série para vocês que, particularmente, é a minha preferida. Mas para quem gosta de ciência, de série policial, olha, eu nada a ver, né, aqui com a questão aberta. É que eu vou passar para vocês na próxima aula mesmo como que faz essa reação, tá? Essas reações, esse equilíbrio, esse equilíbrio. Desculpa. Prof, eu tenho uma pergunta. Oi. Quando o sinal negativo for negativo, significa que a reação é exotérmica e quando ele for positivo é endotérmica? Isso. Pensa assim comigo, Bleika. Exotérmica está liberando calor. Então, se, por exemplo, vamos para a caneta de novo, que é a única coisa que tem aqui do meu lado. A gente tem essa caneta. E eu tô segurando essa caneta. A minha mão é o corpo mais quente. Eu tô passando calor para a caneta. Então, eu tô liberando o calor da minha mão para a caneta. O calor da minha mão vai ser menor depois disso. Então, é uma reação exotérmica, porque o calor que eu tinha, eu tô liberando para a caneta. A caneta, ela vai ter um maior calor, provavelmente um sinal positivo, e vai ter uma reação endotérmica, porque ela está absorvendo esse calor, tá bom? Beleza, prof. Deu para entender certinho. Obrigada. Perfeito. O que eu tava falando? Gente, assistam Breaking Bad. Pra quem gosta de... Tudo bem, fala de narcotráfico, fala de como as pessoas se submetem a coisas que vão colocar a vida delas em risco, porque o governo do estado não oferece coisas básicas como saúde pública. Fala disso também. Mas ele é um professor de química que ele tem câncer e ele começa a fazer droga para conseguir fazer tratamento naquele país maravilhoso que então para ele conseguir pagar o tratamento dele, ou ele morre ou ele faz droga. Então ele começa a fazer metanfetamina. Tem muito conceito químico, que é muito legal para quem gosta disso, tá bom? E assim, com um contexto bem legal da série também. É uma série longa, mas é muito boa, muito boa. Realmente, então, assim, eu tô indicando pra vocês por quê? Porque vai entrar no cotidiano, não que vocês vão fabricar droga, jamais, gente. Ou, enfim, isso aí fica a critério de cada um. Mas, enfim, os conceitos que ficam lá, vocês conseguem aplicar no cotidiano de vocês. Não a produção de metanfetamina, tá bom? Mas de resto, dá pra aplicar. Imagina, você tá indo na biqueira. Mas é bem legal mesmo. Vou colocar aqui o nome. Aqui. Eu acho que é assim que escreve. Mas é isso. Tá bom? Olha, eu vou ficar até 10h40, verdade. Vou tentar adiantar alguma coisa.
Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não passei pra vocês, galera. Um instantinho. Que daí na próxima aula a gente já finaliza isso, porque me deu a impressão essa aula que ela foi um pouquinho cansativa. A gente consegue finalizar isso e começar terminar a parte de estequiometria, começar gases. É Tá vendo? Vai que, tudo. é que a metade dessa aula tu já tinha falado em outra aula. Aí outros professores também já tinham falado em outra aula, tipo de física, a outra de química. Então eles abordaram Então, praticamente quase o mesmo assunto. é que as coisas são interligadas. E assim, provavelmente na física vocês vão responder questões diferentes. A gente tá falando, por exemplo, de variação de entropia aqui, de absorção e liberação de calor. Só que na física, vocês vão ver isso geralmente em condução. Geralmente, eu acho que todo mundo tá na mesma fase das aulas agora, aparentemente. Eu acho que tá tudo muito integrado. Mas vocês vão ver isso na condução, enfim, em questões físicas, que eu não gosto muito. E aqui comigo, na questão da reação. Talvez com a Cris. A Cris ela não dá físico-química, então provavelmente não. Mas nas aulas também de monitoria, eles estão aplicando o que está na nossa aula. Então, assim, os assuntos eles tendem a bater, tá bom? Mas vocês vão ver. Eu vou parar de bater na mesma tecla. Eu sempre falo, quero ter certeza que vocês entenderam. Mas é um conceito que ele é bem extenso, ele é bem longo. Mas eu acho que a gente conseguiu ir bem rápido e tranquilo. Enfim, como foi bem cansativo, na próxima aula a gente finaliza isso e já vai entrar em outro assunto, tá bom? E aí, se vocês tiverem qualquer sugestão, eu já deixei meu e-mail com vocês alguma vez, né? Não Acho que esquece já. de mandar um slide no grupo. Vou mandar. Vou salvar aqui, eu já mando. Assim que eu terminar. Mas é isso então, galera. Se vocês quiserem fazer o intervalo de vocês, vocês podem fazer, tá bom? Obrigada pela atenção. Tenham um bom dia. Vou liberar o